Oi pessoal, tudo bom? Espero que vocês tenham curtido a aula de reprodução da semana passada. O nosso tema de hoje vai ser a socialidade. Só que lembrando então do escopo da disciplina, nós não vamos tratar de toda a teoria relacionada à estrutura social e ao comportamento social dos animais. Aqui nessa aula nós vamos focar em um tema específico dentro desse tema maior e super abrangente. E, assim como na semana passada, nós vamos começar então agora com uma aula mais sobre a teoria relacionada ao assunto que nós vamos abordar e depois nós teremos uma aula com o estudo de casa. Agora, nessa segunda aula de conteúdo, eu gostaria de tratar com vocês de socialidade. Naquela primeira aula, a gente falou sobre conflitos e conflitos envolvendo reprodução. Só que nem tudo na vida dos animais, humanos ou inumanos ou meta-humanos, é conflito. Muita coisa é cooperação também. Como é que então os animais vão da competição à cooperação? Nessa aula de agora eu quero discutir com vocês então como é que os animais resolvem problemas cooperando uns com os outros. Vamos tentar botar isso num contexto maior, dos comportamentos sociais positivos e negativos. A primeira coisa a ser considerada é o impacto sobre a aptidão do agente, ou seja, do animal que está fazendo aquele comportamento. Pode ser positivo ou negativo. E, como se trata de uma questão social, você tem que ver também o impacto sobre a aptidão do recebedor. Lembrando então que a aptidão é monetarizada como sobrevivência e reprodução. Quando ambos se beneficiam do comportamento, a gente tem um benefício mútuo. Quando ambos perdem alguma coisa, a gente tem comportamentos como spite ou rancor. Pode ser também que o agente se beneficie e prejudique o recebedor. É o caso do egoísmo, ou que o agente até saia perdendo e o recebedor ganhe alguma coisa, que é o caso do altruísmo. O ponto é que é fácil entender comportamentos negativos. A predação é super comum, afinal de contas, os animais vivem de comer uns aos outros e comer as plantas e micro-organismos também. E outros tipos de comportamento negativo também são super comuns, como por exemplo a vingança ou rancor, ou a autoproteção. Mas até onde vão os comportamentos positivos? Vamos pensar, por exemplo, em morcegos, como esses leptonicteres aqui. O que morcegos têm de especial? Primeiro, eles vivem muito, considerando mamíferos desse tamanho. Morcegos são bem menores do que a gente imagina. A maioria gira ali num peso em torno entre 10 e 20 gramas. Morcegos costumam só ter uma ou duas ninhadas por ano e a maioria só tem um ou dois filhotes por ninhada, ou seja, a fecundidade deles é muito baixa. Além disso, os filhotes exigem um intenso cuidado maternal. O cuidado é tão intenso no caso dos filhotes que algumas fêmeas até cuidam dos filhotes alheios. Vocês podem ver aqui nesse slide uma fêmea adulta cuidando de filhotes que não são dela. Afinal de contas, uma morcega não consegue ter tantos filhotes assim. Existem verdadeiras creches nas colônias de morcegos. É o que a gente chama de reprodução cooperativa e que acontece também em outras espécies de mamíferos. Esse é um exemplo do que a gente poderia chamar de altruísmo. Mas de onde vem o altruísmo? Como é que surge um comportamento em que o agente sai prejudicado e o recebedor ganha alguma coisa? A chave para entender isso é a aptidão inclusiva, ou seja, você pode ter o agente e o recebedor do comportamento e a reprodução dos dois. Uma parte da reprodução é o fitness, ou aptidão direta, ou seja, quantos filhotes você é capaz de produzir. Só que existe também o fitness indireto, que é o fitness que envolve algum parente seu passar os genes para frente e você ter genes compartilhados com aquele parente. Somando o direto e o indireto, você tem o fitness inclusivo, a aptidão inclusiva. A chave então para entender isso é esse Rzinho, ou seja, o Rzinho envolvido na regra de Hamilton. Vamos pensar nessa equação. R multiplicado por B menos C é maior do que zero. Nessa condição, você tem a possibilidade de evoluir o altruísmo. C aqui é o custo para o ator, para o agente. B é o benefício para o recebedor. E o R, que é a chave da questão,
é o parentesco genético entre os dois. Ou seja, o altruísmo é um comportamento que costuma surgir com muito mais frequência entre parentes, porque ao ajudar um parente, você está fazendo indiretamente com que parte dos seus genes também vão para a próxima geração. Ou seja, a gente volta para aquela ideia do Richard Dawkins, do gene egoísta. Quem se reproduz, na verdade, não é você como indivíduo, não é aquele animal como indivíduo, são seus genes. E a seleção natural, então, talvez atue não sobre o indivíduo como um todo, mas principalmente sobre os genes dele. E esse altruísmo, ele é reforçado de várias maneiras em uma sociedade de animais. Envolve toda uma dinâmica de crime e castigo. Por exemplo, não dá para você manter o altruísmo ou a cooperação simples em uma determinada colônia ou sociedade se não houver um pouco de punição também. A gente vê nesse exemplo aqui do livro do Westnitz e do Fox que a cooperação média tende a diminuir com o tempo. Afinal de contas, sempre vão aparecendo trapaceiros na população que infringem as regras de cooperação estabelecidas e acabam tendo um fitness maior por causa disso. Só que com o tempo, a tendência é que o sistema colapse se você tiver muitos trapaceiros. Por isso surgiram pressões na natureza para ver formas de punição, ou seja, quando alguém infringe uma regra de cooperação naquela população, geralmente é punido de alguma forma. E isso acontece em várias espécies de animais, inclusive na nossa espécie também. É só a gente imaginar o quanto de punições existem nas nossas leis. Teve uma série de pesquisadores do século XX que estudaram muito a fundo isso usando matemática, principalmente teoria dos jogos. Vocês devem ter visto, por exemplo, aquele filme Da Mente Brilhante, que tratava da vida do matemático ganhador do Nobel, John Nash. Nos anos 50, quando ele deu uma formulada mais rigorosa na teoria dos jogos, ele ajudou muito a gente a entender esses comportamentos que envolvem perdas e ganhos entre um agente e um recebedor. O Newman, depois, na verdade, isso que o Nash fazia se baseava já em ideias do Newman, que vinham da década de 20. E quem importou isso para a ecologia foi o Marner Smith, tentando aplicar essa teoria dos jogos não a humanos, mas a outros animais também. Existem alguns modelos muito interessantes envolvendo então essa dinâmica de crime e castigo em sociedades animais e em sociedades humanas também, como o dilema do prisioneiro, por exemplo. Já foram feitos vários testes psicológicos com humanos em que você cria jogos em que as pessoas podem colaborar ou punir umas às outras. E é impressionante ver como é que muitas vezes o comportamento, o resultado final desses jogos se desvia do que você esperaria caso os agentes fossem puramente racionais. Justamente prever o que seria o resultado totalmente racional e comparar isso com o resultado real aumenta o nosso entendimento sobre essa dinâmica de crime e castigo em sociedades animais. Eu recomendo que depois vocês leiam mais sobre o dilema do prisioneiro e esses testes psicológicos são muito interessantes. A versão clássica desse dilema envolve, por exemplo, você tentar convencer duas pessoas que estão sendo acusadas de um crime a uma delatar ou não a outra. E aí você pode criar diferentes recompensas e castigos se a pessoa ficar calada, se ela assumir o crime ou se ela denunciar a outra. E mudando as condições desse jogo, você pode chegar a diferentes resultados. O ponto é que essa cooperação entre indivíduos de uma mesma população forma redes sociais. É fácil para a gente entender isso porque nós temos a nossa rede social, nós somos uma espécie social também. É só imaginar, por exemplo, os contatos que você tem no Facebook, no Twitter ou em qualquer outra plataforma da internet. Ou mesmo no mundo real. Nós vivemos em redes sociais, que tem pessoas que são muito importantes porque elas têm contatos com muitas outras pessoas e dão coesão para a nossa rede. E além disso, a nossa rede social costuma ser dividida em panelinhas, ou seja, subgrupos de pessoas que interagem mais entre si do que com outras pessoas da mesma rede. E é muito legal a gente usar então ciência de redes para entender isso. A ciência de redes é uma área que nasceu na matemática, foi muito fortalecida na física
e hoje em dia se espalha por várias outras ciências, e a gente pode dizer então que ela é uma metaciência, aplicada não só à matemática e à física, mas também para entender comércio, genética, ecologia e até epidemiologia. A ciência de redes, por exemplo, é fundamental para a gente entender a propagação de uma doença contagiosa, como no caso da Covid-19 agora. É muito interessante a gente entender essas dinâmicas de redes sociais e de doenças com exemplos reais, como por exemplo o que a gente observa em baleias orca. Essas baleias, que no fundo são golfinhos enormes, têm uma estrutura social muito complexa, formada por relações entre parentes e agregados de cada grupo social. E é interessante a gente entender, por exemplo, como é que a estrutura social de uma população, como uma população de orca, por exemplo, influencia a transmissão de doenças nessa população. Esse é o assunto que a gente vai tratar no estudo de caso daqui a pouco. Qual a moral da história? Eu gostaria que vocês recordassem as principais mensagens dessa aula. Primeiro, que animais interagem entre si de formas positivas e negativas. Na outra aula de reprodução, a gente tinha falado muito dos conflitos envolvendo a reprodução, que são formas negativas de interação. Mas a cooperação também é muito importante. Um exemplo extremo de cooperação é o altruísmo. E a evolução dele tem muito a ver com o grau de parentesco genético. Em geral, o altruísmo acontece quando você ajuda alguém que compartilha genes com você a se reproduzir. Aí então, indiretamente, parte dos mesmos genes está sendo passada para frente. A cooperação tende a ruir com o tempo em qualquer população, mas ela costuma ser reforçada por mecanismos de punição. E hoje há formas muito sofisticadas de a gente estudar a socialidade, mesmo em animais difíceis de observar na natureza.